Audiobook de romance. Razão e Sensibilidade. De Jane Austen. Parte 2. Capítulo 5. Tão logo invejo sua resposta, a senhora Dashwood se permitiu o prazer de anunciar ao gênero e à esposa dele que já tinha uma casa e que não os incomodaria por mais tempo do que o necessário para que tudo estivesse pronto para sua mudança. Eles ouviram com surpresa. A senhora John Dashwood não disse nada, mas seu marido, educadamente, expressou a esperança de que ela não se estabelecesse muito longe de Norland. Ela teve grande satisfação ao responder que estava indo para Devonshire. Edward virou-se rapidamente em sua direção ao ouvir isso e, em um tom de surpresa e preocupação, que não é detalhado, repetiu: Devonshire. Você está realmente indo para lá? Tão longe daqui. E para qual parte exatamente? Ela explicou a localização. Era cerca de 4 milhas ao norte de Exeter. É apenas um chalé contínuo, mas espero receber muitos de meus amigos nele. 1 ou 2 cômodos podem ser facilmente acrescentados, e, se meus amigos não encontrarem dificuldades em viagens tão longe para mim ver, tenho certeza de que não terei nenhuma dificuldade em acomodá-los. Ela concluiu com um convite muito gentil ao senhor e à senhora John Dashwood para visitá-la em Barton, e a Edward ela fez um convite com ainda mais carinho. Embora sua última conversa com a nora tenha tido feito ter decidido permanecer em Norland por apenas o tempo necessário, isso não produziu o menor efeito no ponto ao qual visava principalmente. Separar Edward e Elinor estava tão longe de ser seu objetivo quanto sempre estivesse, e ela desejava mostrar à senhora John Dashwood, com esse convite direto ao irmão, o quanto desconsiderava completamente sua desaprovação em relação ao possível casamento. O Sr. John Dashwood repetiu à mãe várias vezes o quanto lamentava profundamente que ela tivesse planejado uma casa tão distante de Norland, ao ponto de impedir que ele fosse de alguma ajuda na mudança de seus móveis. Ele realmente sentiu um desconforto consciente com essa situação, pois o único esforço ao qual havia limitado o cumprimento de sua promessa ao pai foi, com esse arranjo, tornado impraticável. Os móveis foram enviados por via marítima. Consiste principalmente em roupas de cama, prataria, porcelana e livros, além de um elegante piano forte de Marianne. A senhora John Dashwood inspirou as embalagens a partirem com um suspiro. Ela não poderia deixar de achar difícil que, sendo a renda da senhora Dashwood tão insignificante em comparação com eles, ela ainda poderia ter algum artigo de mobília elegante. A senhora Dashwood alugou uma casa por 1 ano, ela já estava mobiliada, e a posse poderia ser imediata. Não houve dificuldade de qualquer lado no acordo, e ela aguardava apenas a venda de seus pertences em Norland e a decisão sobre os membros de sua futura equipe doméstica antes de partir para o oeste. Como era extremamente rápido em realizar qualquer coisa que lhe interessasse, logo tudo estava resolvido. Os cavalos que lhe foram roubados foram deixados pelo marido foram vendidos logo após sua morte, e, aproveitando agora a oportunidade de vender sua carruagem, ela encontrou em vendê-la também, seguindo o conselho insistente de sua filha mais velha. Pelo conforto de suas filhas, se elas tivessem pensado apenas em seus próprios desejos, ela teria que mantê-las, mas a discrição de Elinor prevaleceu. A sabedoria dela também limitou o número de trabalhadores para 3, 2 criadas e um mordomo, que foram providenciados entre aqueles que fizeram parte do antigo estabelecimento em Norland. O mordomo e uma das criadas foram enviados imediatamente para Devonshire, para preparar uma casa para a chegada de sua nova proprietária, pois, como Lady Middleton era completamente desconhecida da senhora Dashwood, ela prefere ir diretamente para o chalé para ser um visitante em Barton Park. Confiava tão plenamente na descrição da casa feita por Sir John que não sentiu curiosidade de examiná-la pessoalmente antes de considerá-la sua. Sua ansiedade por deixar Norland foi mantida sem diminuir pela evidente satisfação de sua nora com a perspectiva de sua partida, uma satisfação que foi apenas fracamente disfarçada sob um convite frio para adiar sua saída. Agora era o momento em que a promessa de seu gênero a seu pai poderia, com propriedade especial, ser cumprida. Como ele havia negligenciado ao tomar posse da propriedade, a saída dela de sua casa poderia ser considerada o período mais adequado para tal realização. Mas a senhora Dashwood começou logo a abandonar toda a esperança nesse sentido, e a se convencer, pelo tom geral de seu discurso, de que sua assistência não se estenderia além da manutenção delas por 6 meses em Norland.
Ele frequentemente falava das crescentes despesas de manutenção da casa e das demandas constantes sobre sua bolsa, as quais um homem de certa importância no mundo estava além de qualquer projeto exposto, de modo que parecia mais precisar de mais dinheiro para si do que ter intenção de dar dinheiro a alguém. Em poucas semanas, desde o dia em que Sir John Middleton invejou a primeira carta para Norland, tudo estava suficientemente arranjado em sua futura residência para que a senhora Dashwood e suas filhas iniciaram sua jornada. Muitas lágrimas foram derramadas em seus últimos adeuses a um lugar tão amado. Querido Norland, disse Marianne, enquanto caminhava sozinha em frente à casa, na última noite antes de partirem, e quando deixarei de lamentar você? Quando aprenderei a sentir um lar em outro lugar? Oh! Casa feliz, se você souber o que sofro agora ao olhar para você deste lugar, de onde talvez nunca mais a veja. E vocês, árvores tão conhecidas. Mas vocês permanecerão as mesmas. Nenhuma folha cairá porque partimos, nem nenhum galho ficará imóvel porque não podemos mais observá-los. Que caminham sob sua sombra, mas quem vai aproveitar vocês? Capítulo 6. A primeira parte da jornada foi realizada em um estado de espírito tão melancólico que não poderia ser de outra forma senão tedioso e perturbador. Mas, à medida que se aproximava do fim, o interesse pela aparência da região onde iriam morar superou sua tristeza, e a vista do Vale de Barton, quando entrou nele, trouxe-lhes ânimo. Era um local agradável e fértil, bem arborizado e rico em pastagens. Depois de percorrerem mais de 1 milha ao longo do vale, chegou à sua nova casa. Um pequeno pátio verde era todo o domínio da propriedade à frente, e um portão simples permitia o acesso. Como casa, Barton Cottage, embora pequena, era confortável e compacta, mas, como chalé, era imperfeita, pois o edifício era regular, o telhado era de telhas, as persianas das janelas não eram pintadas de verde, nem as paredes eram cobertas por madressilvas. Um corredor estreito atravessava a casa diretamente até o jardim nos fundos. De cada lado da entrada havia uma sala de estar, de cerca de 16 pés quadrados, já além delas, estavam os cômodos de serviço e a escada. 4 quartos e 2 sótãos formavam o restante da casa. Não havia sido construída há muitos anos e estava em bom estado de conservação. Em comparação com Norland, era realmente pobre e pequeno. Mas as lágrimas que as lembranças despertaram ao entrarem na casa logo foram secas. Foram animadas pela alegria dos trabalhadores em sua chegada, e cada uma, pelo bem das outras, decidiram aparentar felicidade. Era início de setembro, a estação estava bonita, e ao verem um lugar sob a vantagem de um clima agradável, recebeu uma impressão favorável que foi de grande ajuda para recomendá-lo à sua aprovação rigorosa. A localização da casa era boa. Colinas altas se erguem imediatamente atrás, e uma distância não muito grande de cada lado, algumas das quais eram campos abertos, outras cultivadas e arborizadas. O vilarejo de Barton ficava principalmente em uma daquelas colinas, formando uma vista agradável das janelas do chalé. O panorama à frente era mais extenso, dava para todo o vale e se estendia para o interior, além. As colinas que cercavam o chalé terminavam o vale na direção, sob outro nome, e em outro curso, ele se ramificava novamente entre duas das mais profundas. Quanto ao tamanho e à mobília da casa, a senhora Dashwood estava, no geral, bem satisfeito, pois, embora seu estilo de vida anterior tivesse tornado indispensáveis muitas alterações à mobília, ela adorava adicionar e melhorar, e, naquela época, tinha dinheiro suficiente à provisão para fornecer tudo o que fosse necessário para dar mais elegante aos cômodos. Quanto à casa em si, é claro, disse ela, é pequeno demais para nossa família, mas nos acomodamos razoavelmente bem por enquanto, já que é tarde demais no ano para fazer melhorias. Talvez na primavera, se eu tiver bastante dinheiro, como aposto que terei, podemos pensar em construir. Estas salas são pequenas demais para as festas de amigos que espero ver frequentemente reunidas aqui e estou pensando em derrubar o corredor para fazer uma delas, talvez com parte da outra, e deixar o restante da outra para a entrada isso, com uma nova sala de estar que pode ser facilmente adicionado, e um quarto e um sótão em cima, fará deste um charmoso chalé pequeno. Eu gostaria que as escadas fossem bonitas. Ver quanto estou adiantado com o mundo na primavera, e então planejamos nossas melhorias de acordo. Enquanto isso,
até que todas essas alterações puderam ser feitas com as economias de uma renda de 500 libras por ano, por uma mulher que nunca economizou na vida. Elas foram sensatas o suficiente para se contentar com a casa como estava. Cada uma estava ocupada em organizar suas próprias questões e, ao colocar ao redor de seus livros e outras posses, tentavam criar um lar. O piano de Marianne foi desembalado e devidamente colocado, e os desenhos de Elinor foram fixados nas paredes da sala de estar. Em ocupações como essas, foram interrompidas logo após o café da manhã no dia seguinte pela entrada de seu senhorio, que veio dar-lhes as boas-vindas a Barton e oferecer toda a acomodação de sua própria casa e jardim que a elas pudessem, no momento, cuidador. Sir John Middleton era um homem de boa aparência, com cerca de 40 anos. Ele havia visitado Stanhill anteriormente, mas há tanto tempo que seus jovens primas não se lembravam dele. Sua expressão era profundamente bem-humorada, e seus modos, tão amigáveis quanto o estilo de sua carta. A chegada deles parecia proporcionar-lhe verdadeira satisfação, e o conforto deles era um objeto de preocupação real para ele. Ele falou muito de seu desejo sincero de que vivessem em termos muito sociáveis com sua família, e insistiu tão calorosamente para que jantassem no Barton Park todos os dias, até que fossem melhor instaladas em casa, que, embora suas súplicas fossem levadas a um ponto de persistência além da civilidade, elas não podem causar ofensa. Sua gentileza não se limita às palavras. Depois, dentro de uma hora após sua partida, uma grande cesta cheia de produtos do jardim e frutas chegou ao parque, seguidamente, antes do final do dia, por um presente de caça. Além disso, ele insistiu em enviar e receber todas as cartas delas no correio e não aceitou o prazer de enviar seu jornal diariamente. Lady Middleton invejosa, por meio de Sir John, uma mensagem muito educada, informando sua intenção de visitar a senhora Dashwood assim que tinha certeza de que sua visita não causaria nenhum incômodo. Como essa mensagem foi respondida com um convite igualmente cortês, sua senhora foi apresentada à família no dia seguinte. Naturalmente, todos estavam muito ansiosos para conhecer uma pessoa de quem dependia tanto do conforto deles em Barton, e a moda de sua aparência atendeu às suas expectativas. Lady Middleton tinha entre 26 e 27 anos, já era bonita, de figura alta e marcante, e possuía modos graciosos. Suas maneiras tinham toda a moda que faltava ao marido. No entanto, elas poderiam ter sido melhores se fossem necessárias um pouco da franqueza e do calor que ele demonstrou. A visita dela, embora educada, foi longa o suficiente para reduzir um pouco a admiração inicial delas, pois revelou que, apesar de ser perfeitamente educada, Lady Middleton era reservada, fria e não tinha nada a dizer além das perguntas ou observações mais banais. Capítulo 7. Barton Park fica a cerca de meia milha do chalé. As senhoras passaram perto dele no caminho pelo vale, mas ele estava ocultado de sua vista em casa pela projeção de uma colina. Uma casa era grande e elegante, e os Middleton viviam em um estilo que combinava hospitalidade e sofisticação. A hospitalidade era para o prazer de Sir John, e a sofisticação para sua esposa. Raramente ficaram sem amigos hospedados em sua casa, e recebiam mais visitas de todos os tipos do que qualquer outra família da vizinhança. Isso foi essencial para a felicidade de ambos, pois, embora fossem muito diferentes em temperamento e comportamento exterior, assemelhavam-se profundamente à total falta de talento e gosto, o que restringia suas ocupações, fora do que a sociedade proporcionava, a um âmbito muito limitado. Sir John era um caçador, Lady Middleton, uma mãe. Ele caçava e atirava, e ela mimava os filhos, essas eram suas únicas atividades. Lady Middleton tinha a vantagem de poder estragar os filhos o ano todo, enquanto as atividades independentes de Sir John existiam apenas metade do tempo. No entanto, compromissos contínuos, tanto em casa quanto fora, supriam todas as deficiências da natureza e da educação, sustentavam o bom humor de Sir John e davam exercício à boa educação de sua esposa. Lady Middleton se orgulhava da elegância de sua mesa e de todas as suas arrumações domésticas, e desse tipo de vaidade vem seu maior prazer em qualquer uma de suas reuniões. Mas a satisfação de Sir John com a sociedade era muito mais óbvia, que ele se deleitava em reunir mais jovens do que sua casa poderia acomodar, e quanto mais barulhentos eles ficavam, mais feliz ele ficava. Ele era uma vitória para todos os jovens da vizinhança, pois no verão estava sempre organizando lanches ao ar livre com presunto frio e frango,
e no inverno seus bailes privados eram numerosos o suficiente para agradar qualquer jovem dama que não sofresse com o apetite insaciável social de uma garota de 15 anos. A chegada de uma nova família ao campo era sempre uma alegria para ele, e, de todos os pontos de vista, ele ficava encantado com os habitantes que agora ocupavam o chalé em Barton. As senhoritas da Shode eram jovens, bonitas e naturais. Isso bastava para garantir sua boa opinião, pois ser natural era tudo o que uma jovem bonita precisava para tornar sua mente tão cativante quanto sua aparência. A simpatia de sua disposição fazia com que ele se sentisse feliz em pessoas cuja situação, em comparação com o passado, pudesse ser considerada infeliz. Ao demonstrar gentileza com suas primas, ele, portanto, sente a verdadeira satisfação de um bom coração, e ao instalar uma família composta apenas de mulheres em seu chalé, ele tinha toda a satisfação de um esportista, pois um esportista, embora sejam apenas os homens de sua mesma mentalidade, geralmente não desejam encorajar o gosto deles admitindo-os como residentes dentro de sua própria propriedade. A senhora da Shode e suas filhas foram recebidas na porta da casa por Sir John, que deu as boas-vindas a Barton Park com uma sinceridade genuína, e, enquanto as acompanhava até a sala de estar, repetiu aos jovens o pesar que o mesmo assunto lhe causou no dia anterior, por não ter conseguido reunir nenhum jovem elegante para conhecê-los. Elas viriam, disse ele, apenas um cavalheiro ali além dele mesmo, um amigo íntimo que estava hospedado no parque, mas que não era nem muito jovem nem muito animado. Ele esperava que todos se desculpassem pelo número reduzido de pessoas na reunião, e garantissem que isso nunca aconteceria novamente. Naquela manhã, havia visitado várias famílias na esperança de conseguir mais convidados para aumentar o grupo, mas era noite de luar e todos já estavam com compromissos. Felizmente, a mãe de Lady Middleton havia chegado a Barton na última hora, e, como era uma mulher muito animada e agradável, ele esperava que os jovens não achassem o encontro tão monótono quanto poderiam imaginar. Os jovens, assim como a mãe, ficaram perfeitamente satisfeitos com a presença de dois completos estranhos no grupo e não desejaram mais companhia. A senhora Jennings, mãe de Lady Middleton, era uma mulher idosa, alegre, bem-humorada e robusta, que falava muito, parecia muito feliz e era um tanto vulgar. Estava sempre cheio de piadas e risadas, e antes mesmo do jantar terminar já havia feito várias observações espirituosas sobre o tema de amantes e maridos, esperava que eles não deixassem seus corações para trás em Sussex e fingia vê-las corar, quer isso fosse verdade ou não. Marianne ficou incomodada com isso por causa de sua irmã e voltou os olhos para Elinor para ver como ela apoiava esses ataques, com uma intensidade que causou a Elinor muito mais desconforto do que poderia resultar de uma zombaria tão banal quanto a da senhora Jennings. O coronel Brandon, amigo de Sir John, parecia tão pouco adaptado, por semelhança de comportamento, para ser amigo dele quanto Lady Middleton para ser sua esposa, ou a senhora Jennings para ser mãe de Lady Middleton. Ele era silencioso e sério. Sua aparência, no entanto, não foi perturbadora, apesar de ser, na opinião de Marianne e Margarete, um solteirão absoluto, pois tinha mais de 35 anos. Mas, embora seu rosto não fosse bonito, sua expressão era sensata, e seus modos eram particularmente elegantes e cavalheirescos. Não havia nada em nenhum dos membros do grupo que pudesse recomendá-los como companheiros para o Dashwood, mas a frieza insípida de Lady Middleton era tão particularmente repulsiva que, em comparação, a seriedade do coronel Brandon, e até mesmo a alegria barulhenta de Sir John e sua sogra, tornavam-se interessantes. Lady Middleton parecia ser despertada para algum tipo de prazer apenas com a entrada de seus 4 filhos barulhentos após o jantar, que a puxavam, rasgavam suas roupas e colocavam fim a qualquer tipo de conversa que não estivesse relacionada a eles mesmos. À noite, ao descobrirem que Marianne era musical, ela foi convidada a tocar. O instrumento foi destrancado, todos se prepararam para se encantar, e Marianne, que cantava muito bem, a pedido deles, passou pelas principais canções que Lady Middleton havia apresentado na família após o casamento, e que talvez tenham sido permanentes no mesmo lugar sobre o pianoforte desde então, pois sua senhoria havia comemorado esse evento abandonando a música, embora, segundo sua mãe, ela tocasse extremamente bem e, segundo ela própria, fosse muito apaixonada por música. A performance de Marianne foi muito aplaudida. Sir John foi efusivo em sua admiração ao final de cada canção e igualmente barulhento em suas conversas com os outros enquanto cada música era tocada.
Lady Middleton frequentemente o chamava à ordem, questionando como a atenção de alguém poderia ser desviada da música por um momento sequer, e pedia a Marianne que cantasse uma música específica que ela acabará de terminar. O coronel Brandon, de todo o grupo, foi o único a ouvi-la sem parecer estar em êxtase. Ele lhe prestou apenas o elogio da atenção, e ela se sentiu, nessa ocasião, um respeito por ele que os outros tinham perdido com razão, devido à sua flagrante falta de bom gosto. O prazer do coronel pela música, embora não alcançasse o êxtase que sozinho poderia simpatizar com os próprios sentimentos dela, era digno de apreciação quando contrastado com a terrível insensibilidade dos outros. Ela foi razoável o suficiente para supor que um homem de 35 anos já poderia ter superado toda a intensidade de sentimento e cada poder orgânico de prazer. Ela estava perfeitamente inclinada a fazer todas as concessões que a humanidade permanece para o estado avançado de vida do coronel. Capítulo 8. A senhora Jennings era uma viúva com uma pensão específica. Tinha apenas 2 filhas, ambas já casadas de maneira respeitável, o que deixou para ela, agora, apenas a ocupação de casar o resto do mundo. Na promoção desse objetivo, ela era zelosa e ativa dentro de suas possibilidades, nunca perdia uma oportunidade de casamentos planejados entre todos os jovens de sua convivência. Era notavelmente perspicaz em descobrir conexões afetivas e desfrutava do prazer de provocar rubores e alimentar a vaidade de muitos jovens, insinuando o poder dela sobre certo rapaz. Essa habilidade em discernir sentimentos permitidos, pouco depois de sua chegada a Barton, declara de forma importante que o coronel Brandon estava muito apaixonado por Marianne Dashwood. Ela suspeitava disso já na primeira noite em que ficaram juntos, ao vê-lo escutar com tanta atenção enquanto Marianne cantava para eles, e quando os Middleton retribuíram a visita, jantando no chalé, a suspeita foi confirmada por ele a escutá-la novamente. Não poderia ser diferente. Ela estava absolutamente convencida disso. Seria um casamento excelente, pois ele era rico, e ela era bonita. A senhora Jennings ansiava por ver o coronel Brandon bem casado desde que sua relação com Sir John a havia apresentado a ele, e ela sempre estava ansiosa por encontrar um bom marido para toda moça bonita. A vantagem imediata para a senhora Jennings não era, de forma alguma, insignificante, pois ele contava piadas intermináveis contra ambos. No parque, ela zombou do coronel, e no chalé, de Marianne. Para o primeiro, suas provocações foram, provavelmente, perfeitamente indiferentes, enquanto se referiam apenas a ele, mas para a segunda, eram, a princípio, incompreensíveis. Quando finalmente entendeu o motivo das brincadeiras, Marianne mal sabia se deveria rir de seu absurdo ou censurá-las por sua impertinência, pois as considerava uma reflexão insensível sobre a idade avançada do coronel e sua condição solitária como um velho solteirão. A senhora Dashwood, que não conseguia considerar um homem de 5 anos mais jovem que ela tão incrivelmente idosa quanto ele parecia à imaginação juvenil de sua filha, arriscou-se a isentar a senhora Jennings da intenção de ridicularizar sua idade. Mas, pelo menos, mamãe, você não pode negar o absurdo da acusação, embora talvez não a considere intencionalmente maldosa. O coronel Brandon é certamente mais jovem que a senhora Jennings, mas ele é velho o suficiente para ser meu pai, e, se algum dia teve energia suficiente para ser apaixonado, deve há muito tempo ter superado qualquer sensação desse tipo. É ridículo demais. Fragilidade, disse Elinor. Você está chamando o coronel Brandon de frágil? Posso facilmente supor que sua idade parece muito maior para você do que para minha mãe, mas naturalmente você pode se enganar quanto ao fato de que ele ainda tem pleno uso dos membros. Você não ouviu ele se queixar de reumatismo? E não é essa a mais comum das fragilidades da vida em declínio? Minha querida filha, disse sua mãe, rindo, nesse ritmo, você deve estar em constante terror da minha decadência, e deve parecer um milagre para você que minha vida tenha se estendido até a idade avançada de 40 anos. Mamãe, você não está sendo apenas comigo. Eu sei muito bem que o coronel Brandon não é velho o suficiente para que seus amigos já tenham perdido por causa da natureza. Ele pode viver mais 20 anos. Mas 35 anos não tem nada a ver com matrimônio. Talvez, disse Elinor, 35 e 17 não devam ter nada a ver com matrimônio juntos. Mas, se por acaso houver uma mulher solteira aos 27, eu não considerava a idade de 35 do coronel Brandon um obstáculo para que ele se casasse com ela.
uma mulher de 27 anos, disse Mariane, após uma pausa por um momento, nunca poderá esperar sentir ou inspirar afeição novamente, e se sua casa for confortável ou sua fortuna pequena, posso supor que ela possa se resignar a assumir os deveres de uma enfermeira, em troca da provisão e segurança de ser uma esposa. Assim, ao se casar com uma mulher como essa, não teria nada de inconveniente, e o mundo ficaria satisfeito aos meus olhos. Isso não seria um casamento de verdade, mas isso não importaria. Para mim, pareceria apenas uma troca comercial, em que cada uma busca se beneficiasse às custas do outro. Seria impossível, eu sei, respondeu Elinor, convencer você de que uma mulher de 27 anos poderia sentir por um homem de 35 algo próximo ao amor, o suficiente para fazer um time adversário para ela. Mas preciso me opor às suas reportagens do Coronel Brandon e de sua esposa a um confinamento constante em um quarto de doente, só porque ele, por acaso, reclamou ontem, um dia muito frio e úmido, de uma leve sensação reumática em um de seus ombros. Mas ele falou sobre coletes de flanela, disse Mariane, e para mim, os coletes de flanela estão invariavelmente associados a dores, cãibras, reumatismos e todo tipo de enfermidade que pode afligir os idosos e os fracos. Se ele estava apenas com uma febre violenta, você não o desprezaria nem metade do que está agora. Confesse, Mariane, não há algo interessante para você na bochecha ruborizada, no olhar encovado e no pulso acelerado de uma febre? Logo depois disso, quando Elinor saiu da sala, Mariane disse, mamãe, tenho uma preocupação sobre a saúde que não consigo esconder de você. Estou certa de que Edward Ferrars não está bem. Já estamos aqui há quase 15 dias, e ainda assim ele não veio. Nada além de uma indisposição real poderia ocasionar esse atraso extraordinário. Você tinha alguma ideia de que ele viria tão cedo? Disse a senhora Dashwood. Eu não tinha. Pelo contrário, se tivesse alguma preocupação sobre o assunto, foi ao lembrar que ele, às vezes, parecia não demonstrar prazer ou prontidão em aceitar meu convite quando eu falei sobre sua vinda a Barton. Elinor já o espera? Eu nunca mencionei isso a ela, mas, é claro, ela deve estar esperando. Eu acho que você está enganado, pois, quando estava falando com ela ontem sobre colocar uma nova nota no quarto de hóspedes, ela comentou que não havia pressa para isso, já que provavelmente o quarto não seria necessário por algum tempo. Que estranho! O que isso pode significar? Mas todo o comportamento deles um com o outro tem sido inexplicável. Como foram frios e compostos os últimos adeuses. Como foi morna a conversa deles na última noite em que estiveram juntos. Na despedida de Edward não houve distinção entre Elinor e eu, foram os bons votos de um irmão afetuoso para ambos. 2 vezes os deixei juntos de propósito na manhã da partida, e em ambos ele, de forma totalmente inexplicável, me batia para fora da sala e Elinor, ao deixar Norland e Edward, não choraram como eu. Mesmo agora, seu autocontrole é inabalável. Quando ela está abatida ou melancólica? Capítulo 9. As Dashwood agora foram instaladas em Barton com um conforto razoável para si mesmas. A casa e o jardim, juntamente com todos os objetos ao seu redor, envolveram familiares, e as ocupações cotidianas que deram a Norland metade de seu encanto foram retomadas com um prazer muito maior do que Norland fora capaz de proporcionar desde a perda do pai delas. Sir John Middleton, que as visitou todos os dias durante as 2 primeiras semanas e que não estava acostumado a muita ocupação em casa, não conseguiu esconder sua surpresa ao encontrá-las sempre ocupadas. Seus visitantes, exceto os de Barton Park, não eram muitos depois, apesar dos insistentes apelos de Sir John para que se misturassem mais com a vizinhança e suas repetidas garantias de que sua viagem estariam sempre à disposição delas, a independência do espírito da senhora Dashwood superava o desejo de convivência social para suas filhas, e ela estava decidida a recusar visitas a qualquer família além da distância que pudesse ser percorrida a pé. Poucas pessoas podiam ser incluídas nessa categoria, e nem todos eram acessíveis. A cerca de 1,5 milha do chalé, ao longo do estreito e sinuoso Vale de Alenion, que se ramificava a partir do de Barton, como descrito anteriormente, as meninas, em uma de suas primeiras caminhadas, descobertam uma antiga e respeitável mansão que, por eles lembrar um pouco de Norland, despertou sua imaginação e o fez desejar-lhe o melhor. No entanto, ao perguntarem, soubemos que sua proprietária,
uma senhora idosa de muito bom caráter, era, infelizmente, muito frágil para se misturar com o mundo e nunca saiu de casa. Toda a região ao redor delas era repleta de belas trilhas para caminhadas. As altas colinas, que as convidavam de quase todas as janelas do chalé para buscar o prazer sublime do ar em seus cumes, eram uma alternativa feliz quando a lama dos vales abaixo obscura suas belezas superiores. E foi em direção a uma dessas colinas que Mariane e Margarete, em uma manhã específica, direcionaram seus passos, atraídas pelo brilho parcial do sol em um céu chuvoso e incapazes de suportar por mais tempo o confinamento causado pela chuva contínua dos 2 dias anteriores. O tempo não era suficientemente convidativo para tirar as outras duas de seus lápis e livros, apesar da declaração de Mariane de que o dia seria rigorosamente claro e que todas as nuvens ameaçadoras ficariam afastadas das colinas. Assim, as duas irmãs partiram juntas. Elas subiram alegremente as colinas, comemorando sua percepção a cada vislumbre do céu azul, e, quando sentiram em seus rostos os ventos animados de um forte vento sudoeste, lamentaram os receios que haviam impedido sua mãe Elinor de compartilharem tais sensações encantadoras. Existe alguma felicidade no mundo, disse Mariane, superior a esta? Margarete, caminharemos aqui por pelo menos 2 horas. Margarete casualmente, e elas continuaram seu caminho contra o vento, resistindo a ele com uma alegria risonha por cerca de 20 minutos mais, quando, de repente, as nuvens se uniram sobre suas cabeças, e uma chuva impetuosa começou a cair diretamente em seus rostos. Contrariadas e surpresas, foram obrigadas, embora a contragosto, a voltar, pois nenhum abrigo estava mais próximo do que sua própria casa. No entanto, restava-lhes uma consolação, a qual a urgência do momento dava uma adequação maior do que o habitual: correr com toda a velocidade possível pela encosta específica da colina que levava diretamente ao portão do jardim. Eles partiram. Mariane teve a vantagem no início, mas um passo em falso a fez repentinamente cair no chão, e Margarete, incapaz de parar para ajudá-la, foi levada involuntariamente adiante, alcançando o fundo da colina em segurança. Um cavaleiro carregando uma espingarda, com 2 cães de caça brincando ao seu redor, estava subindo a colina e passando por alguns metros de Mariane quando aconteceu seu acidente. Ele colocou a espingarda no chão e correu para ajudá-la. Mariane já havia se levantado do chão, mas seu pé havia torcido na queda, e ela mal conseguia se manter de pé. O cavalheiro ofereceu seus serviços e, percebendo que sua modéstia a fazia recusar ou que sua situação se tornava necessária, tomou-a nos braços sem mais demora e a carregou colina abaixo. Passando pelo jardim, cujo portão fora deixado aberto por Margarete, ele a levou diretamente para dentro da casa, onde Margarete acabou de chegar, e não a soltou até que a colocou em uma cadeira na sala de estar. Elinor e sua mãe se levantaram, surpresas com a entrada repentina, e, enquanto os olhos de ambos estavam fixos nele com evidente admiração e surpresa secreta, ambas motivadas por sua aparência, ele pediu desculpas pela intrusão, explicando o motivo de forma tão franca e graciosa que sua figura, já incomumente atraente, adquiriu ainda mais charme por causa de sua voz e expressão. Mesmo que ele fosse velho, feio e vulgar, a gratidão e a gentileza da senhora Dashwood foram garantidos por qualquer ato de atenção para com sua filha, mas a influência da juventude, beleza e moda deu à ação um impacto que tocou profundamente seus sentimentos. Ela o agradeceu repetidamente, com a doçura de trato que sempre a acompanhava, encontrou-a se sentar. Mas ele decidiu, pois estava sujo e molhado. A senhora Dashwood então pediu para saber a quem ela devia sua gratidão. Seu nome, ele respondeu, era Willoughby, e sua residência atual era em Allenham, de onde esperava que ela permitisse a honra de visitá-las no dia seguinte para saber notícias da senhorita Dashwood. A honra foi concedida, e ele então partiu, tornando-se ainda mais interessante ao fazê-lo sob uma forte chuva. Sua beleza masculina e graça em comum tornaram-se imediatamente o tema de uma admiração geral, e o riso que sua galanteria provocou em relação a Mariane ganhou um encanto especial devido à sua aparência atraente. A própria Mariane tinha visto menos dele do que os outros, pois a confusão que corou seu rosto quando ele a chamou privou-a da capacidade de observá-lo após entrar em casa. Mas ela havia visto o suficiente para se juntar à admiração geral e fazê-lo com a energia que sempre adornava seus elogios.
Sua aparência e porte eram tudo o que sua imaginação já havia concebido para o herói de uma história favorita, e no fato de ele carregá-la para dentro de casa com tão pouca formalidade, havia uma rapidez de pensamento que particularmente recomendava a ação a ela. Cada detalhe sobre ele era interessante. Seu nome era respeitável, sua residência em sua vila favorita, e logo ela concluiu que, de todas as roupas masculinas, uma jaqueta de caça era a mais elegante. Sua imaginação estava ocupada, suas reflexões eram limitadas, e a dor de um tornozelo torcido foi ignorada. Sir John foi visitá-los assim que o próximo intervalo de tempo bom naquela manhã o deixou sair de casa, e, ao ser contado sobre o acidente de Marianne, ele foi facilmente questionado se conhecesse algum cavaleiro de nome Willoughby em Allenham. Willoughby, exclamou Sir John. O que? Ele está no campo. Isso é uma boa notícia, de qualquer forma, amanhã vou montar e pedir a ele para jantar conosco na quinta-feira. Você o conhece então? Disse a senhora Dashwood. Conheço. Claro que sei. Ora, ele vem para cá todo ano. E que tipo de jovem ele é? Um bom sujeito, como nunca vi, garanto a você. Um excelente caçador, e não há cavaleiro mais audaz na Inglaterra. E isso é tudo o que você pode dizer sobre ele, exclamou Marianne, indignada. Mas e quanto aos modos dele, em um conhecimento mais íntimo? Quais são seus interesses, seus talentos e seu gênio? Sir John estava um pouco confuso. Por minha alma, disse ele, não sei muito sobre ele em relação a tudo isso. Mas ele é um sujeito agradável, bem-humorado, e tem a cachorrinha preta mais adorável de ponteiro que eu já vi. Ela estava com ele hoje? Mas Marianne não poderia satisfazê-lo quanto à cor do ponteiro do Sr. Willoughby, assim como ele não poderia descrever para ela as nuances de sua mente. Mas quem é ele? Perguntou Elinor. De onde ele vem? Ele tem uma casa em Allenham. Nesse ponto, Sir John forneceu informações mais precisas e disse que o Sr. Willoughby não possuía propriedade própria no campo, que ele residia lá apenas enquanto visitava a velha senhora em Allenham Court, a quem estava relacionado, e cuja posse ele deveria herdar, acrescentando, sim, ele vale muito a pena, posso lhe dizer, senhorita Dashwood, ele tem uma propriedade bem bonita em Somersetshire além disso, e se eu fosse você, não o deixaria para minha irmã mais nova, apesar de tudo esse rolar morro abaixo. A Marianne não deve esperar ter todos os homens só para ela. O Brandon vai ficar com ciúmes, se ela não tomar cuidado. Eu não acredito, disse a senhora Dashwood, com um sorriso bem-humorado, que o Sr. Willoughby será incomodado pelas tentativas de qualquer uma das minhas para o que você chama de pegá-lo. Não é uma atividade para a qual elas foram criadas. Homens são muito seguros conosco, mesmo que sejam ricos, no entanto, em saber, pelo que você disse, que ele é um jovem respeitável e alguém cuja convivência não será confortável. Ele é um sujeito tão bom, eu acredito, quanto qualquer outro que já tenha existido, repetiu Sir John. Lembro-me no último Natal, em uma festinha no parque, ele dançou das 8 até as 4 da manhã, sem se sentar uma vez sequer. Ele realmente fez isso, exclamou Marianne com os olhos brilhando. E com elegância, com entusiasmo. Sim, e ele estava de pé novamente às 8 para cavalgar até a toca. Isso é o que eu gosto, isso é o que um jovem deve ser. Quaisquer que sejam seus interesses, sua dedicação a eles deve ser sem moderação, e não deve lhe deixar sensação de cansaço. Sim, já entendi como será, disse Sir John, já entendi como será. Agora você vai se mostrar interessado por ele e nunca mais vai pensar no pobre Brandon. Essa é uma expressão, Sir John, disse Marianne, com veemência, que eu particularmente não gosto. Abomino todas as frases comuns que tentam ser engraçadas, e a fazer a corte a um homem ou a fazer uma conquista são as mais odiosas de todos. Sua tendência é vulgar e mesquinha e, se alguma vez sua construção foi considerada inteligente, o tempo já destruiu toda a sua engenhosidade. Sir John não entendeu muito bem essa repreensão, mas riu tão sinceramente como se tivesse entendido, e então respondeu. Ah, você fará conquistas o suficiente, tenho certeza, de uma forma ou de outra. Coitado do Brandon. Ele já está completamente apaixonado, e posso te dizer,
Ele vale muito a pena, apesar de todo esse rolar morro abaixo e torcer tornozelos.